assento. Eu quero dar uma palavra rapidinho com vocês. Muito prazer, para quem não me conhece. O meu nome é Kevin e eu quero contar um pouco para vocês da história que mudou a minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, estava no ensino médio, eu estava um dia fazendo a coisa que eu mais amava fazer na minha vida. Eu estava jogando FIFA. E aí, eu lembro que eu gosto de jogar FIFA sempre ouvindo alguma coisa no YouTube. E eu fui ouvir algo que meus pais sempre ouviram. Eu fui ouvir uma pregação, eu fui ouvir alguém explicando um pouco sobre a Bíblia. Mais especificadamente, o livro de Romanos. E quando tinha numa sala só eu, o FIFA, o meu celular e uma Bíblia, Deus transformou a minha vida. Aquele dia, eu entendi tudo. Antes desse dia, eu achava que uma pessoa, ela ia para o céu ou ela ia para o inferno de acordo com as obras dela, de acordo com as coisas que ela fazia. Como se Deus fosse pegar uma balança no juízo final e fosse medir as atitudes boas das pessoas e as atitudes ruins das pessoas. Se ela tivesse mais coisas boas do que ruins, ela ia para o céu. E se ela tivesse mais coisas ruins do que boas, ela ia para o inferno. Essa era a convicção na minha mente. Mas aquilo gerava uma grande tristeza no meu coração. Porque eu não era uma pessoa boa. Porque eu não tinha atitudes boas. E porque os meus pais também erravam, também pecavam. E se forem fazer uma balança, se fossem fazer uma balança naquela época, certamente eu não iria para o céu. E aí, Deus falou comigo, através dessa Bíblia aqui, que a salvação, ela é somente pela fé, somente pela graça. E a Bíblia mostra uma história que ela exemplifica de maneira máxima a salvação pela graça. Como o homem não tem mérito algum na sua própria salvação. Quando Jesus é crucificado, ele é crucificado num lugar chamado Gólgota, e tem 3 cruzes. Jesus está no meio e ao seu lado tem 2 ladrões. As pessoas não eram pessoas boas, pessoas que fizeram coisas ruins. O texto diz o seguinte, lá em cima acontece um diálogo. Um dos criminosos crucificados ao seu lado blasfemava: "Que bela espécie de Messias é você? Salve a você mesmo e a nós também." Mas o outro ladrão o censurou: "Você não tem temor de Deus? Está recebendo o mesmo castigo que ele. Nós o merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para merecer isso." Então ele disse: "Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino." Jesus disse: "Pode ter certeza, hoje você irá comigo no paraíso." Jesus nunca tinha feito nada errado. Jesus nunca roubou. Jesus nunca mentiu. Jesus pregava que a gente tinha que amar ao outro completamente, independente de quem fosse. E aquele ladrão reconhecia isso. Aquele ladrão sabia disso. E a Bíblia relata que os 2 ladrões zombaram de Jesus. Eles fizeram piadas, eles ridicularizaram Jesus. Mas um dele, uma hora ele caiu em si. E uma hora ele entendeu. Ele não fez nada. A gente que deveria estar sendo morto, igual a gente está sendo morto agora. Aquele ladrão entendeu que ele não tinha mérito nenhum, que o destino dele final certamente era o inferno. E ele falou para Jesus: "Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino." E Jesus responde para ele: "Pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso." O que o ladrão fez para merecer estar com Jesus no paraíso? A resposta é simples: ele não fez nada para merecer. A gente não faz nada para merecer. É simplesmente Jesus falando: "Eu decido perdoar você, eu tenho misericórdia de você." Tamanho amor que ele tem. Quando eu estava no meu quarto, esse trecho da Bíblia, ele salvou a minha vida. Romanos 3, 23 diz: "Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva."
Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte da cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Todos os seres humanos, pelos seus pecados, estão longe de Deus. Mas sem o ser humano merecer, Deus aceita as pessoas por conta de Jesus Cristo. Porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer no lugar da humanidade. Porque Ele enviou o seu único Filho para salvar a todos. Quando a gente crê que Ele morreu para nos salvar, a gente tem a salvação. Somente basta crer. De graça, não tem que pagar nada. Cristo tomou o seu lugar. Cristo morreu a morte que você deveria morrer. Cristo sofreu o sofrimento que você deveria sofrer. E basta você crer nessa verdade, que a sua salvação eterna está garantida. Basta você crer nessa verdade. Toda a humanidade está nessa figura aqui. Pecadores. Talvez você se julgue alguém bom, mas afinal todos nós somos orgulhosos, egoístas, desobedecemos os pais, mentimos. Todos nós estamos numa figura desses ladrões. A grande questão é que existe uma decisão sua, de qual dos dois ladrões ser. Você vai ser como esse, que rejeitou Jesus e zombou dele até o último minuto? Ou você vai ser esse, que simplesmente falou: Jesus, eu entrego a minha vida para você. Eu por mim mesmo não consigo me salvar, então tem misericórdia de mim. Então me salva. Na cruz do meio, o Salvador do universo. Em qual cruz você está? Aqueles que nunca aceitaram Jesus, ou aqueles que se renderam a essa graça maravilhosa? A declaração, o pedido do ladrão é: lembra-te de mim quando você entrar no seu reino, Jesus. Ele já sabia que por ele mesmo não dava, e me escuta aqui, por você mesmo não dá para você conquistar a salvação. Uma pessoa só vai ser salva quando ela humildemente abaixar a cabeça e entender que Cristo já fez o papel por ela. Deus olha para você e vê os méritos de Cristo. Deus olha para Cristo na cruz e vê o seu pecado. Cristo trocou de lugar com você. Aconteceu uma substituição e você vai para o céu por causa disso. Para fechar, eu não estou falando de religiosidade, não estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre Jesus e sobre o único meio da salvação. Não há outro caminho para a salvação a não ser entregar a sua vida a Jesus Cristo. Faça como aquele ladrão e peça para Jesus salvar a sua vida. A palavra diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então clame a Jesus e você vai ser salvo eternamente. Basta você crer que Ele morreu em seu lugar e você será salvo eternamente. A salvação é de graça. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque agradou o Senhor não haver mérito nenhum nosso na salvação, Pai. Todos os méritos são seus, meu Pai, e nos rendemos a essa maravilhosa graça, Pai. Obrigado pelo seu amor, em nome de Jesus. Amém.